Fala galerinha, tudo tranquilo? Professor Rafael Veloso aqui e hoje a gente vai dar início à disciplina de instrumentação, controle e otimização de processos. E aí, como de praxe, né, eu tenho que mostrar para vocês qual que é a bibliografia recomendada, quais são os livros e qual que é a ementa, né? Então, bibliografia já está aqui, mas tem um livro que eu vou usar bastante que não está nessa bibliografia aqui e ele é esse livro aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Deu o aplicativo aqui. Esse livro aqui, olha a capa dele. Peraí, deixa eu voltar. Olha a capa dele. Princípios e práticas do controle automático de processos. Então, em modelagem, geralmente eu trabalho esse livro até mais ou menos aí o capítulo 5, certo? 4, capítulo 4, 5. Eu consegui ir até o 3 com os meninos, né? Com essas condições aí. E aí a gente vai trabalhar do 5 para frente, tá? Esse livro, basicamente. Então vou pegar esse livro, vou beber de outras bibliografias também, mas basicamente esse. Um que é muito utilizado é esse aqui, é o OGATA, Engenharia de Controle Moderno. Mas ele dá muito exemplo voltado para a engenharia elétrica. Tá? Então para a gente, ele não é muito bom não. Instrumentação industrial, eu recomendo esse aqui, Fialho, né? Essa parte de instrumentação ele é um pouco melhor, tá? E qual que é o objetivo dessa disciplina? Qual que é a ementa? Olha o tamanho da ementa, grande pra caramba, ó. Introdução a controle e instrumentação industrial de processos. Então, primeiro nós vamos ver essa parte de instrumentação, vou mostrar para vocês como que um instrumento que mede nível funciona, quais são os tipos de instrumento que medem essa variável, como que o instrumento que mede tal outra variável funciona. A gente vai ver isso, né? E depois nós vamos ver aplicações de controle com esses instrumentos. É claro que aqui a gente vai acabar vendo mais simulações, né? Se não der para voltar à aula normal até o final dessa disciplina, a gente vai ver mais simulações, tá? Aqui, ó, sistemas de controle e de realimentação. Então tem vários tipos de controle. Tem um tipo de controle que ele recebe informação da planta e com essa informação ele age, né, abrindo ou fechando a válvula tentando controlar. Então, primeiro ele recebe uma informação da planta para depois ele agir. Então, esse é o sistema de realimentação. Mas tem outros tipos de controle. Tem controle que não recebe informação nenhuma da planta e age mesmo assim. Então, tem vários tipos de controle. Representação em diagrama de blocos. Isso daqui, quem terminou de fazer modelagem agora, acabou que viu, mas a gente vai acabar aplicando esse diagrama de blocos, que é usado para fazer simulações no MATLAB, gente. Vai acabar usando esse diagrama de blocos para testar controladores. Então a gente tem um controlador específico lá. A gente pega esse controlador, coloca no MATLAB e simula ele. Simula a situação acontecendo, tá? Instrumentação industrial em malhas de controle. Então é um instrumento sendo aplicado dentro de controle mesmo, entendeu? A gente vai ver isso aí. Sensores e transmissores de sinais, quais são os tipos. Elementos finais de atuação. Controlador. O que é um elemento final? O último elemento que fica dentro da malha de controle. É o elemento que vai agir, no final das contas, dentro da planta química. Isso é o que a gente chama de elemento final. Tá? Controladores, estabilizadores de malha, métodos de ajustes de controladores, sistema de controle feed-forward, sistema em cascata. Então, como é que eu acho os valores? Porque quando eu vou fazer um controle, eu tenho que colocar parâmetros específicos. Né? No caso, KC e TAUI, para o controlador PI, por exemplo, que é um tipo de controlador. Como é que eu acho o valor desses parâmetros, dessas variáveis? Como é que eu acho? Né? Que é o método de ajuste de controlador, que a gente vai ver. Sistema em cascata, conceito básico, formulação de problemas de otimização, otimização unidimensional, multidimensional, resolução forma, caracterização e métodos numéricos, aplicação de projetos de equipamento e otimização de processos. Então, gente, essa emenda está bem grande, tá? Eu acho que é bem provável que a gente não consiga ver tudo, mas eu vou, né, selecionar os tópicos que eu acho que são mais interessantes. E na aula de hoje, a gente vai ver. Deixa eu ver quanto tempo já tem de gravação. Não dá pra ver, não? Deixa eu ver aqui. Na aula de hoje, a gente vai ver o seguinte: vai começar a falar um pouco sobre os tipos de sensores, né? Nesta aula em específico, nós vamos ver o sensor de nível e talvez o sensor de vazão. Vou ver qual tempo que essa aula vai durar, né? Então, vamos iniciar por sensor de nível. Isso aqui era um slide que eu apresentava, tá, gente?
Então, o que é nível? Nível é a altura do tanque. Então, quando você pega um tanque aqui, você mede daqui até no fundo do tanque, geralmente é representado por H, isso é um nível, né? A altura que o tanque está cheio com líquido, certo? E aí tem várias maneiras de você medir esse nível, né? Vários sensores, vários jeitos diferentes de você medir esse nível. Né? Aqui tem alguns exemplos de tanques, né? Que um tanque é o tamanho do tanque em relação ao caminhão que está aqui embaixo, né? Então tem vários tipos de tanque. Tem reservatórios que são circulares, que é para conter gás, aí não tem a ver com nível, mas sensores de nível. E aí o que você pode fazer com o nível? Você pode avaliar o volume que tem dentro de um tanque, né? Se você souber o valor do nível, você consegue saber qual é o volume que você tem estocado. Então você consegue fazer um controle de estoque, certo? Dá para você realizar balanço de massa. Por que realizar balanço de massa? Sabendo qual que é a altura do tanque, você consegue saber quanto que está ficando acumulado dentro do seu tanque, né? Para você fazer um balanço de massa. E dá para você falar também sobre a segurança e controle do processo. Por exemplo, se o nível estiver baixo demais, ó, esse tanque aqui, ó, vamos supor que aqui embaixo dele nós temos uma bomba. O desenho de bomba é esse desenho aqui, tá, gente? Um triângulo e uma bolinha. Então embaixo dele a gente tem uma bomba. Se esse tanque esvaziar, né, se o nível desse tanque baixar demais, essa bomba ela pode começar a sugar ar. E se entrar ar numa bomba, vai acontecer um fenômeno chamado cavitação, e isso prejudica a bomba. Os rotores da bomba não aguentam esse tipo de situação. Então você não pode deixar o nível, né, esse Hzinho aqui, ó, ele não pode ficar baixo demais. Ele também não pode ficar alto demais. Se ele ficar alto demais, o tanque pode transbordar. Beleza? Então, imagina se você tem um tanque, por exemplo, com ácido sulfúrico, ou com ácido muriático, ou com algum outro tipo de agente corrosivo ou tóxico. Então ele não pode vazar. Então esse tipo de controle é feito avaliando o nível, a altura, né, do líquido, tá? E aí nós temos métodos de medida, métodos de avaliar esse nível. Nós temos o método direto, o método que a gente chama de indireto e o descontínuo. E ao longo dessa aula nós vamos descrever cada um desses métodos, tá ok? Então, método direto tem como referência a posição do plano superior da substância medida. Na verdade, essa é medida diretamente, sem ter um intermediário. Por exemplo, a gente fala que a temperatura é a medida indireta do nível de agitação das moléculas. Porque, na verdade, na temperatura, você não mede a agitação das moléculas realmente, né? É de forma indireta. Então, através da quantidade que o mercúrio, por exemplo, expande dentro do tubo, a quantidade que o mercúrio expande dentro do tubo, você consegue saber de forma indireta se a molécula está muito agitada ou se ela está pouco agitada. Mas de forma direta, é você fazer a medida ali mesmo, entendeu? E aí geralmente você vai usar uma régua, ou um gabarito, ou um visor de nível, ou um flutuador. Então esses são os métodos diretos, a gente vai ver cada um deles aí, tá? Régua. Trata-se de uma régua graduada, a partir da base do reservatório, usada para medir nível de lagoa, por exemplo. Então você pega essa reguinha aqui, ó, enfia lá dentro da lagoa, ou já deixa ela lá, né, graduada lá dentro da lagoa, e aí de acordo com a lagoa enche ou esvazia, você consegue saber quantos metros você tem daquela posição que você enfiou a régua até a superfície da água. Um outro jeito de medir também, nessa mesma prática, é você usar um tipo de corda com peso no fundo. No final da corda, você desce essa corda, desenrola esse carretel, desce essa corda lá, e aí na hora que você puxar, você vai ver a quantidade que molhou da corda, você consegue medir o nível, né? E onde que a gente usa isso, ó? Aqui tá um exemplo de uma régua numa lagoa, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 80, certo? Numa lagoa qualquer aí, essa daí tá bem vazia, né? No caso, onde mais? Posto de gasolina usa muito, né? O operador do posto de gasolina, ele vem aqui com a régua, ó, do tanque, enfia lá dentro, né? E aí, esse tanque, por exemplo, vamos supor que ele está cheio. Ele está cheio até aqui assim. Então essa régua, ela vai acabar ficando molhada daqui para baixo, ó. Daqui para baixo ela vai ficar mais escura, certo? Então com isso ele consegue saber quantos litros de gasolina, fazendo essa medida, ele consegue saber quantos litros de gasolina tem aqui dentro. E sabendo quantos litros de gasolina tem aqui dentro, ele consegue mensurar se ele precisa comprar combustível ou não, certo? Então a medida de nível aí, posto de gasolina, com a régua,
Temos outras medidas que a gente faz com a régua também, ó, para saber se o óleo do motor se está num nível adequado. A gente usa uma régua. Isso aqui é uma régua, tá? Olha a medição sendo feita aqui, ó. Então o nível de óleo tem que estar no meio aqui nessa faixa, tá? Então é um uso de uma régua de nível, tá? Outra maneira de medir o nível é através de um visor de nível. Então tem alguns tanques industriais que eles são fechados, né? E na parte de fora deles, o líquido que está dentro aqui, ó, comunica com a parte de fora através de um vaso comunicador, certo? Então esse líquido ele vem aqui, ó, sobe aqui e aí eles ficam na mesma altura aqui, assim, ó. Ficam na mesma altura. E aí se você tiver aqui assim do lado, ó, se você tiver aqui assim, ó, você consegue observar. Você consegue observar o nível, tá? E aí acontece o seguinte, esse tipo de visor ele respeita o princípio de vasos comunicadores. E a modificação do nível vai na velocidade do som, é a velocidade que a onda se propaga, né? Velocidade de propagação das ondas. Então, se entrar um líquido aqui, eu só vou saber que o nível variou dependente dessa velocidade do som, né? Então o líquido entra depois que essa onda passa para cá, ó. Aí vai ficar variando aqui assim, vai subir um pouquinho, vai ficar variando. E só depois então que eu consigo saber. Então você tem um certo atraso aqui, ó. Para o operador que está visualizando, isso não faz tanta diferença não, mas é bom saber o princípio de funcionamento, né? E aqui tem um desenhozinho desse mesmo sensor, né? Geralmente esse sensor, dependendo aí do tipo de indústria, ele pode vir com alguns parafusos para isolar melhor o vidro que está por dentro, entendeu? Ele vem com essas válvulas aqui, ó, que você pode fechar ou abrir para você fazer manutenção no sensor e tudo mais, tá? Beleza. Então esses visores, esse meio de visualizar o nível, visor de nível, eles podem ser de forma tubular simples, é simplesmente um tubo, né? É um tipo de sensor bem mais barato, né? Só que ele não pode ser usado para qualquer condição, certo? Olha lá, ó, como é que você faz a medição. Você simplesmente observa o nível aqui, ó. Olha o olhinho, ó. Simplesmente observa o nível aqui, tá? Só que geralmente esses sensores são de vidro, né? E aí tem algumas limitações. Por exemplo, o vidro não suporta uma pressão tão alta, né? Ah, professor, mas tem vidro de parede mais grossa. Tá, mas geralmente o vidro utilizado, ele não, sua pressão se for maior do que 2 bar, não é recomendado você usar esse tipo de equipamento. Temperatura também, se for maior do que 100 graus, não é muito vantajoso você utilizar esse tipo de sensor de visor tubular de vidro, tá? E ele não é recomendável para líquido perigoso. Então, se você tiver um líquido aqui que é inflamável, ou aqui dentro que seja inflamável, ou que seja corrosivo, não é muito legal você usar esse tipo de visor. Por mais que não seja de vidro, se for de acrílico ou de outro material, não é muito recomendado você usar esse tipo de sensor, porque ele tem pouca proteção. Então, se um operador ele vem aqui e bate o cotovelo aqui no vidro, ele pode quebrar. E aí, se for um líquido corrosivo, por exemplo, pode machucar o operador, coisa do tipo. Ou se for inflamável e alguém quebrar isso aí, pode começar a pegar fogo na fábrica e aí você vai ter um problema. Então, ele não é recomendado para compostos que são tóxicos, inflamáveis, corrosivos ou cáusticos, né? Porque se o tubo quebra, o líquido causará risco ao operador, tá? Outros visores tubulares que são mais robustos são os visores do tipo reflex e visor do tipo transparente. É um pouquinho mais robusto do que esse aqui, que só fica o tubinho de forma isolada. Um pouquinho não, um bocado, né? Aqui eu tenho a apresentação do tipo de visor reflex, que é esse aqui, ó. Esse é o reflex. Reflex. E esse aqui, ó, é o transparente. Transparente. A gente vai ver ao longo da apresentação qual é a diferença entre eles, tá? Basicamente, o transparente, a luz passa de um lado para o outro dele, tá? E o reflex, ele tem essas ranhuras aqui, ó. E essas ranhuras possibilitam que a luz se comporte de uma maneira diferente se tiver gás aqui dentro do tubo ou se tiver água. Se tiver água, a luz vai refratar
de uma forma, se tiver gás, ela refrata de uma outra forma, e você consegue identificar onde que tem água e onde que tem gás a longa distância, certo? Então é uma vantagem para esse tipo de sensor, porque o operador, quando ele vai olhar para um sensor desse, muitas vezes ele tem que chegar perto do sensor para poder ver, né? E se o seu sensor for desse tipo aqui, reflex, a luz vai se comportar de uma forma onde é líquido e de outra forma onde é gás, e aí você vai conseguir diferenciar uma coisa da outra, tá? Aqui nós temos, ó, alguns itens aqui sendo mostrados, ó. Esse item 1 aqui, ó, ele é o quê? Um parafuso do tipo U, né? É como se fosse uma abraçadeira, na verdade, para poder apertar bem esse visor aqui e esse tubo, para ficar bem isolado, bem preso, tá? Pra ficar bem seguro. 2 é o corpo do parafuso aí. 3 é a junta de vedação, para vedar aqui, ó, né? O 4 é o vidro, com os dentezinhos aqui do reflexo. 5, junta da porca, então tem outra junta aqui, para isolar. 6 é um espelho. E 7 é uma porca, na verdade. Então, tá só mostrando o que é cada parte desse sensor aí, tá? Que segue a mesma lógica, beleza? Então, visor de nível plano. Então, se é plano, é um dispositivo que é robusto, é próprio para pressão e temperatura alta, né? São comumente usados em caldeiras para indicar o nível entre a água e o vapor, esse tipo de sensor aqui, ó. Uma blindagem especial de vidro com tela ou proteção de plástico pode evitar danos e lesões causadas pela eventual quebra do vidro. É aquilo que eu falei, né? Aqui tem toda essa proteção aqui ao redor do vidro, tem essa parte aqui que pode ser de acrílico, tem parafuso e tudo mais, e geralmente é usado onde? Vamos dar uma olhada aqui, caldeira, tá? Para indicar o nível, geralmente, tá? Esses vidros, eles substituem quase a totalidade dos visores tubulares. Então é muito mais vantajoso você usar esse tipo de vidro aí do que um tubo solto, né? Um tubo simples, tá? E por causa da falta de segurança do visor tubular, em aplicação com pressão elevada, ele representa cerca de 90% das aplicações de visores de nível em plantas industriais, beleza? Então esse aqui, ó, esse tipo de visor tubular aqui, ó, não tá sendo muito usado mais. Agora a gente usa muito mais o visor plano, que pode ser ou reflexo ou transparente, tá? Beleza. Agora o plano reflex, falar um pouquinho específico sobre ele. É usado em reservatório de alta pressão e alta temperatura, né? A vantagem dele, eu até já tinha falado, pode ser lido à distância. Essas faces com ranhuras, né, cortadas, facilita a visualização de onde é líquido e onde é gás, né? Então, na visualização, o que acontece? Ó, aqui tem uma foto, uma imagem mais ilustrativa do visor. Onde é líquido, a luz passa toda, né? E onde é gás, ela acaba não passando, por uma questão de refração, ela acaba não passando. Então, na hora que você observa o visor, você consegue identificar exatamente onde é líquido, que no caso é líquido, ó, e onde é gás, que no caso é gás, ó. Aqui em cima vai ser gás. Você consegue diferenciar as duas coisas por esse sensor, então ele é excelente. Então esses visores eles não devem ser utilizados onde? Se o líquido for, se o fluido lá dentro for corrosivo ao vidro, por exemplo, ácido fluorídrico corrói o vidro, então não pode usar um sensor, um sensor que é feito de vidro, né? Então teria que usar um outro material. Se o fluido for viscoso, também não é vantajoso usar esse tipo de sensor, porque, como eu disse para vocês, esses sensores todos, né, os tubulares, seja o simples ou o mais robusto, eles funcionam pelo princípio de vaso comunicante, vaso comunicador. E aí, se você colocar, por exemplo, mel aqui dentro, para o mel poder descer, aqui quando o nível diminuir, demora muito. Assim como para o mel subir quando o nível do tanque aumentar, vai demorar muito. Né? Isso eu estou falando de mel, mas tem coisa que é muito mais viscosa do que mel. Né? Por exemplo, CMC, que é um polímero, se você colocar água dele, ele vira uma gosma, uma gelatina. Né? Tem outros visores aí melhores para se avaliar nível nesses casos, tá? Então, vamos lá. Cadê? Se torna ineficaz a ação dos prismas. Além da questão do reflexo lá, né? Ter aqueles prismas, as ranhuras,
que o fluido viscoso vai se agarrar naquelas ranhuras e aí vai perder o uso daqueles prismas, certo? Então, se não tiver iluminação suficiente no local de instalação também, ele não é legal, porque ele precisa da luz atravessar o vidro, né? Ele precisa que a luz atravesse o vidro onde tem líquido e que não atravesse onde tem gás. Então, se não tem iluminação legal, você não vai conseguir ver. Então, não é aplicado, tá? E para pressões superiores a 3 bar. Essa questão dessa pressão aqui, ó, tem até que dar uma olhada se é isso mesmo, mas eu tirei de um livro essa informação, não sei se esse livro está atualizado, né? Talvez hoje está mais robusto. Esse aqui é um sensor, né, de nível desse tipo que eu passei para vocês, instalado aí em campo, né, num tanque de uma caldeira, tá? Então aqui dá para você visualizar onde é que tem água, né? Se tivesse reto, para você visualizar onde é que tem o líquido, né? Não é só água que tem lá dentro, e onde que tem gás, por exemplo, tá? Os visores transparentes. Deixa eu ver o tempo aqui para não ficar longo demais. Eu vou parar um pouquinho e volto com outro vídeo sobre visores transparentes.